Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar com você sobre como montar a jornada de trabalho da sua empresa. Mas espera aí, se você acabou de chegar aqui no canal e você é novo, eu quero me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista, eu sou especializada em consultoria, mentoria, compliance, todo o universo protetivo, tanto para sua casa quanto para sua empresa. E sendo novo, se você ainda não se inscreveu, a minha indicação é que você já se inscreva, ative as notificações para você não ter mais problema na área trabalhista. E aproveita e já ajuda outras pessoas, outros empregadores, deixando aqui o seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Como montar a jornada de trabalho da sua empresa? O primeiro passo para você montar uma jornada eficiente na sua empresa, uma duração de trabalho eficiente que atende o interesse do seu negócio, é você entender, você saber que tipo de jornada de trabalho que tem disponível para você utilizar. Primeiro de tudo, tem a jornada de trabalho que é mais conhecida, que deve ser aquela que você pensou assim: ah, Michele, com certeza eu sei a jornada de trabalho, são 8 horas diárias ou até 44 horas semanais. Essa é o primeiro tipo de jornada, 8 horas diárias ou até 44 horas semanais. É aquela jornada de trabalho que você já entende, que você já está acostumada com ela. Depois tem a jornada de trabalho 12 por 36, que depois da reforma trabalhista aumentou a demanda, a procura por ela, porque tirou um pouquinho a burocratização para impor, para colocar essa jornada de trabalho na sua empresa, que é a jornada de 12 horas de trabalho direto ou com 36 horas de descanso. Depois tem a jornada parcial, que são de 26 horas a 30 horas na semana. E o trabalho especial, como o do bancário, e o que tem na convenção coletiva de trabalho. Só que calma que eu vou te explicar cada uma delas. A primeira, que é a jornada de 8 horas diárias e até 44 horas semanais, você não precisa obrigatoriamente fazer uma jornada de trabalho que o seu funcionário trabalha 8 horas por dia. O que você não pode aqui é ultrapassar as 44 horas semanais. Então, o seu funcionário, ele pode trabalhar de segunda a sábado, ele pode trabalhar de terça a sexta. O que ele não pode é ultrapassar as 44 horas semanais, tá bom? Essa é a especificação da jornada de 8 horas diárias até 44 horas semanais. Depois, a jornada de 12 por 36 são 12 horas direto de trabalho por 36 horas de descanso. Essa jornada, por mais que num primeiro momento você vai olhar para ela e ver 12 horas de trabalho direto que o seu funcionário vai estar trabalhando, parece vantajosa, ela não é. Por quê? Porque dependendo da função que o seu funcionário ocupa na empresa, você pode ter problema, porque é uma função de 12 horas direto exaustiva. Então, por exemplo, se é um funcionário operacional que fica lá na máquina, operando alguma máquina em específico, uma máquina com grave risco de ter um acidente de trabalho. Se ele ficar 12 horas trabalhando direto, a chance de você ter um acidente de trabalho dentro da sua empresa é muito maior, porque é uma jornada cansativa. Fora que, dependendo da função, ele também vai ficar 36 horas descansando. Então, vê se atende a sua necessidade. Primeiro, pensa nos riscos. A função que o meu funcionário em 12 por 36 vai exercer tem risco de acidente de trabalho? Como que é a função que ele vai fazer? É exaustiva? Ou ele ficar aqui 12 horas é tranquilo, dá para ele aguentar e às vezes é melhor para ele? Porque depois ele vai para casa e vai descansar as 36 horas e eu tenho outra pessoa para ficar no lugar dele enquanto ele descansa as 36 horas. O pensamento da jornada 12 por 36 tem que ser esse. Depois tem a jornada parcial. A jornada parcial, seu funcionário trabalha de 26 horas na semana a 30 horas na semana. Da mesma forma, você pode distribuir de segunda a sábado, de segunda a quarta e sexta, de terça a quinta. Os dias da semana você pode distribuir. O que não pode passar de 26 horas semanais a 30 horas na semana. Quando que você vai utilizar a jornada parcial? A jornada parcial, geralmente, você utiliza no início de empresa ou alguma função que não precisa do funcionário estar lá até 44 horas semanais. É uma função que não tem necessidade de um período como o de 44 horas semanais. Você vê que se o funcionário ficar lá 44 horas semanais,
vai sobrar tempo, ele vai ficar sem fazer nada, ele vai ficar muito tempo ocioso. Então, para ele é mais compatível a jornada de 26 horas a 30 horas na semana, por conta da quantidade de atividade, a quantidade de serviço que ele tem no dia, tá bom? Essa é a parcial. Depois, tem o trabalho especial. O trabalho especial atende algumas funções, funções em específico, como a do bancário. A do bancário, o bancário ele tem um tipo de trabalho, uma jornada de trabalho especial, que ele trabalha até 6 horas por dia. Então, tem que olhar se o tipo da sua empresa tem alguma função especial, que tem uma jornada de trabalho especial. Se não tiver, você vai olhar também a convenção coletiva de trabalho. O que a convenção coletiva de trabalho do sindicato da sua categoria fala sobre jornada de trabalho? Tem que olhar porque tudo que tem na convenção coletiva de trabalho é tão importante quanto o que a lei fala. Por isso, você precisa anotar tudo o que a sua convenção coletiva de trabalho fala sobre jornada de trabalho para o seu funcionário. Antes de você começar a entender os outros 3, 4 tipos de jornada de trabalho e como você vai montar a jornada de trabalho daquela vaga disponível que você vai contratar ou daquele funcionário em específico que já está na sua empresa, mas você quer uma jornada de trabalho com uma estratégia mais voltada para o seu negócio. Tem que olhar, antes de tudo, a convenção coletiva de trabalho. Segundo passo, olhar para você. No segundo passo, você vai ver o que atende o seu negócio, o que atende a sua empresa. Funcionários que trabalham de manhã, funcionário que trabalha no período da tarde ou funcionário que trabalha no período da noite. Mas lembrando que aqui você vai ter que ter um orçamento para pagar o adicional noturno, que é aquele quando o seu funcionário trabalha das 22 às 5 horas da manhã. Se você tem uma empresa que o seu funcionário trabalha das 22 horas até as 5 horas da manhã, você tem que pagar adicional noturno. Tem uma porcentagem que você vai colocar em cima da hora do seu funcionário, que é o adicional noturno. Aqui, se você escolheu e você tem um negócio que trabalha à noite, com funcionários que trabalham à noite, você precisa ter um orçamento para pagar o valor do adicional, tá bom? Terceiro passo, faça teste. Se você chegou lá, escolheu uma jornada de 8 horas diárias até 44 horas semanais para o seu funcionário, e você está testando, você está vendo a quantidade de atividade que ele tem, o tipo de função que ele exerce, ele não precisa de até 44 horas semanais. 30 horas semanais atende perfeitamente, porque ele está ficando ocioso no trabalho e não tem outras atividades para passar para ele. Quando você fez esse teste, você viu que uma função menor, uma jornada de trabalho menor combina mais com ele, você vai conversar com ele, vai falar para ele que a jornada de trabalho de 44 horas semanais, ele está ficando muito tempo sem fazer nada. Ele fica ali completamente ocioso, sendo que ele poderia colocar esse tempo ou estudando ou em outro emprego, o que não tem problema nenhum. Então, por isso, você pensou em reduzir a jornada de trabalho dele para 30 horas semanais. Conversa com ele, vê o que ele acha, pega a opinião dele, dá a sua opinião. E chegando à conclusão que você vai diminuir, que você vai tirar das 44 horas semanais e vai passar para 30 horas semanais, você vai ter o entrave, que é o salário. Porque a jornada de trabalho de até 30 horas na semana, o valor do salário é menor do que o que você paga em 44 horas semanais. E ficando tudo bem, dando tudo certo para você diminuir o salário, você precisa falar com o sindicato da sua categoria. Você não pode diminuir salário porque o seu funcionário concordou ou porque você quer fazer por você mesmo. Você precisa da participação do sindicato para diminuir salário, tá bom? Então, mesmo que você conversou com seu funcionário, ficou tudo certo para ele, para diminuir a jornada de 44 horas semanais para 30 horas semanais, e ele falou, ok, não tem problema nenhum, pode diminuir o salário. Você não pode. Você precisa ir até o sindicato da sua categoria e diminuir o salário com participação do sindicato. Vamos lá! Depois disso, um quarto passo são os intervalos. Quando você tem um funcionário que trabalha até 4 horas diárias na sua empresa, ele não tem intervalo para refeição e descanso.
6 horas diárias, ele tem 15 minutos para intervalo e descanso. De 6 para 8 horas, ele tem de 1 hora a 2 horas de intervalo para descanso e refeição. Lembrando que pode diminuir para 30 minutos o intervalo de descanso e refeição se tiver participação do sindicato ou se na própria convenção coletiva de trabalho vier já autorizando. Ó, a empresa pode adotar intervalo para descanso e refeição com 30 minutos se tiver refeitório interno, por exemplo. Então, se estiver na convenção coletiva de trabalho, você pode adotar tranquilamente. Agora, se não tiver, você tem que fazer um acordo com o sindicato da sua categoria para diminuir de 1 hora para 30 minutos. O quinto passo é fazer o controle da jornada de trabalho. O controle da jornada de trabalho, ele é obrigatório na sua empresa a partir de 20 funcionários. Só que isso não quer dizer que se você tiver menos de 20 funcionários, você está proibido de fazer o controle de jornada. Não. Ele é obrigatório a partir de 20 funcionários. Se você quiser fazer com menos funcionários, para ter o controle da hora que seus funcionários entram, hora que eles vão para o intervalo, hora que eles voltam do intervalo, hora que eles saem da empresa, para você ter um controle do que está acontecendo ali, e também para você ter um controle na hora de pagar as horas extras ou compensar as horas extras com folga, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só é obrigatório quando você tem mais de 20 funcionários. Fora isso, fica para você escolher se você quer fazer o controle ou não, ver o que atende às necessidades da sua empresa. E o sexto passo é olhar a convenção coletiva de trabalho do sindicato da sua categoria. Pega ela, olha tudo o que tem sobre jornada de trabalho. Lembrando que todos os anos o sindicato muda a convenção coletiva de trabalho. Por isso, pega sempre uma data por ano para você sentar e folhear sua convenção coletiva de trabalho para entender o que está escrito lá, o que você tem que fazer, como que você vai usar para a jornada de trabalho e outros assuntos da sua empresa. A convenção coletiva de trabalho ela é muito importante dentro de um ambiente de trabalho. Nesse vídeo é isso. Pega esses 6 passos, anote, monte uma jornada de trabalho efetiva e que atende às necessidades da sua empresa. Não fica indo por qualquer tipo de jornada de trabalho, ou uma jornada de trabalho básica, como 8 horas diárias até 44 horas semanais. Utiliza aquilo que te atende. Faça tudo na sua empresa de forma estratégica, que atende às necessidades do seu negócio. Me deixa aqui nos comentários se você já teve alguma dificuldade na hora de fazer a jornada de trabalho, me manda suas dúvidas e eu te vejo no próximo vídeo.